Não sei se eu começo discutindo o processo ou se eu começo discutindo as questões de ordem dos vereadores Fernando e Micheliane. Estou em dúvida nessa questão porque vejo que o trâmite ele não foi corrigido da última sessão para essa. O senhor advogado, assessor da casa, doutor Sebastião, disse que o ofício foi encaminhado no dia 9 de março. O ofício 74 data do dia 29 de março, quando oficializa o ex-prefeito Lielso. Uma parte, vereador. Só interrompendo aí. O ex-prefeito Lielso Landim, ele foi por 2 vezes notificado. A primeira vez foi dia 9 de março e passou os 10 dias dos trâmites legais. Segundo momento, ele foi notificado dia 29. Passaria 5 dias e a resposta do parecer foi dada dia 31. Então, eles só poderiam ter dado o resultado desse parecer no dia 4, que foi dia da sessão. Então, eles passaram por cima, mais uma vez, do regimento interno dessa casa. E essa é a minha única reivindicação aqui nesta casa, que cumpra o regimento. Vereadora, entendo, não discordo das datas, inclusive peço cópia desses ofícios, inclusive o terceiro ofício foi encaminhado ao ex-prefeito Lielso, só para constar no nosso acervo. Se o ofício foi datado dia 29, e como consta, são 4 a 5 dias úteis para poder termos o retorno e termos o parecer, então o parecer das comissões estão equivocados. Teria que ser após. Por isso que eu coloco, se eu começo essa discussão com a falta de respeito ao regimento e aos parlamentares aqui, ou se eu vou diretamente no ponto do processo. Mas acredito que nesse momento, senhor presidente, eu não vou levar em consideração o desrespeito. Isso aqui é uma coisa altamente interna, que é a 4ª sessão que vereadores aqui contestam a falta de respeito da mesa em relação aos vereadores que estão aqui para discutir processos e projetos que sejam oriundos para a comunidade milagrense. Mais uma vez coloco, essa questão de falta de respeito ao regimento interno deixa claro a falta de respeito com os parlamentares e com a população. Aqui eu sempre coloco casa de lei, casa onde temos que discutir. Nós somos representantes de 28 mil habitantes praticamente, então nós temos que discutir. As pessoas têm que estar conscientes do que se acontece aqui dentro. E quando a vereadora Micheliane já aborda a questão de respeito, é sério, não é a primeira vez, não é a segunda, só de fevereiro para cá, já é a 4ª vez que nós questionamos a falta de respeito ao regimento interno, que é a carta-mãe dessa casa. O senhor até ficou chateado, presidente, na última sessão, e pediu que eu revisse a questão de transparência. Transparência não é só em números. Até parabenizo que foi atualizado o site. Transparência é de leis, de organização, de respeito. E essa casa não está cumprindo com respeito, principalmente com os vereadores que estão aqui para discutir. Trazendo um pouco aqui a sua primeira frase, senhor presidente, quando o senhor disse que eu pedi vista na sessão passada sem justificativa, o artigo 224 é claro. O trâmite está viciado do processo. Ele não está andando dentro da casa, como diz o regimento interno, artigo 224. Simples. Coisa simples de se tratar. Acredito que desde o início que entrou aqui, a gente está discutindo uma coisa que pode prejudicar o ex-prefeito, os seus ordenadores. Eu falo isso porque já fui ordenador 2014, Secretaria de Administração em Mauriti. Fui ordenador 2016, Secretaria de Assistência e Trabalho em Mauriti, como secretário de Assistência e Trabalho. Ordenador nesse município como secretário de Infraestrutura e controlador desse município em 2019, na gestão do ex-prefeito Lielso. Um parecer equivocado dessa casa pode prejudicar todos esses nomes que foram citados aí. E nós sabemos o que é responder isso no futuro. Estou colocando isso para se tramitar dentro dessa casa, como diz o regimento interno. Não é perseguição a A, ou a B ou a C. Parabenizo a equipe de assessor do ex-prefeito Lielso, que o tanto de erro que tem nessa prestação de contas e ainda conseguiu um parecer favorável, parabéns aos advogados. Erros: dívida ativa, receita líquida,
divergente do RRO, Previmil acima, foi para repassar acima, 527 mil reais, restos a pagar de 8 milhões, INSS com problema, crédito especial aprovado erroneamente, suplementação acima dos 100%, folha de pagamento acima de 62%, 54%, na educação inferior a 25%, o prudencial é 25%, foi 23,69%, o prudencial na folha de pagamento é 54%, foi 62%, memorial é errôneo, todos os memoriais que foram enviados e o sim que foi enviado erroneamente não batiam, ausência de assinatura do próprio prefeito nos decretos de memorial, divergência na suplementação e divergência de sim. Faltas graves na lei de transparência, na lei de responsabilidade fiscal. Mesmo assim, parecer favorável e com ressalvas. Parabéns à equipe do ex-prefeito Lielson pela conquista em aprovar essas leis, essa prestação de contas. Quando eu coloco que o trâmite dessas contas chegaram aqui e estão passando totalmente diferente das demais, quem assistiu e quem estava aqui presente viu que eu solicitei as atas de alguns pareceres e solicitei a do dia 7, e disseram que foi colocado esse projeto dia 7 aqui na casa. Não consta nada, a não ser o ofício que foi lido. Se você for analisar o que foi colocado dentro das contas do ex-prefeito Dr. Fernando Alves Tavares, é totalmente diferente do que está acontecendo agora. Um trâmite totalmente equivocado esse agora em relação aos demais. Posso até ler um trecho da ata. Em seguida foi lido o processo 3.930/20 de 2011, apelação civil, apelando Fernando Alves Tavares, apelados município de Milagres, Câmara Municipal, juntamente com a leitura do relatório. Isso aqui foi lido o relatório, o processo das contas, tudo ok. Depois, outro trecho, dando continuidade sobre as prestações de contas do ex-prefeito Fernando Alves Tavares, o presidente Osório Dantas anuncia que na próxima sessão ordinária serão apresentadas os pareceres prévios das comissões, exercícios financeiros do ano de 93 a 96. Normal. Leu o ofício, depois disse que ia se ler o parecer dessas contas, como foi feito. Tudo dentro do que diz o regimento. Aí sou surpreendido agora, nessa discussão de pedido de vista, onde eu pedi sem justificativa prévia. Ah, mas tem que ser antecipado. O pedido de vista tem que ser antecipado, escrito e assinado com antecedência. Concordo, o regimento é claro. Quando você não é pego de surpresa aqui no plenário. Quando você chega aqui que se depara com a votação de aprovação de contas em cima da hora, sem passar pela discussão prévia do regimento, no artigo 244, não tem nada demais. Quando você se pede aqui em plenário, o plenário é soberano. Quem decide é o plenário. Fui pego de surpresa. Não tenho tempo de sair lá para o nosso gabinete, fazer um pedido de vista e protocolar. Pode acontecer o que aconteceu com o ofício da vereadora Micheliane, que ela tem total direito em reivindicar oficialmente, 24 horas antes, a pauta do dia de hoje, que não foi mais uma vez cumprida. São essas situações. Não estou questionando aqui, não sei qual é o meu voto ainda. Se colocar em pauta, não sei. Se colocar em votação, não sei qual é o meu voto. Nada contra o ex-prefeito Lielson. Digo mais uma vez, parabenizo a equipe que conseguiu reverter um parecer. Se vocês analisarem, senhores vereadores, a relatora do processo, a doutora Soraya Vitor, ela dá um parecer contrário às contas. Mas qual é o relator? O Alexandre, doutor Alexandre, ele dá um parecer favorável. E por ser voto vencido, ela acompanha a votação de aprovação com ressalva. Por isso que eu digo, temos que analisar para não penalizar pessoas físicas. Temos pessoas decentes que fazem parte de gestão e pode ser penalizado simplesmente pelo trâmite de um processo equivocado. Essas discussões aqui de falta de respeito podem acarretar, vereador Micheliane, na presença do Ministério Público mais efetivamente dentro dessa casa. Democracia, normal,
três poderes, a gente vai ser auxiliado do judiciário na hora certa. Mas isso pode prejudicar essas situações. Mas, senhor presidente, só ratificando o que o senhor coloca, não foi um pedido sem justificativa. A justificativa é plausível. Mas, o entendimento da mesa é essa. Quero perguntar aqui se vai ser colocado em votação as contas. Tem uma sugestão para casa. Se quer, como eu sei da índole do presidente Osório, e sei que o senhor quer fazer o certo, comece do zero esse processo.